Muitos professores de inglês acreditam estar preparados para ensinar crianças pequenas por já terem tido experiência com crianças na educação primária, com 8, 9 anos. Mas será que para trabalhar com crianças com menos de 7 anos de idade, basta adaptar o mesmo material e as mesmas técnicas? Hoje eu quero mostrar por que tantas professoras de inglês, muitas vezes experientes, ficam frustradas quando pegam turmas ou alunos particulares entre 3 e 7 anos de idade. Aqui eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar vídeos toda semana e te ajudar a ser cada dia mais preparada e confiante na sala de aula de inglês. E o que chamamos Young Learners of English? É do ser humano querer classificar as pessoas em grupos para que fique mais fácil prever os seus comportamentos e lidar melhor com elas. Como educadores, nós sentimos a necessidade de prever as necessidades das crianças para nos prepararmos e preparar o ambiente da melhor maneira possível. E é por isso que nós nos guiamos por quadros de desenvolvimento infantil, por objetivos para cada idade em cada área. E diferente de vários rótulos que são dados por aí, esses guias são baseados em observações sistemáticas e podem, de fato, nos ajudar a atender melhor cada grupo. Lembrando sempre que esses quadros são só guias e que cada criança segue sendo um indivíduo único. Young Learners of English são alunos de inglês entre 7 e 12 anos de idade. Essa classificação pode variar de editora para editora, de autor para autor, mas por motivos didáticos nós vamos pensar nesse intervalo, que por sinal coincide com a classificação de Maria Montessori nos planos de desenvolvimento. Em breve tem vídeo aqui sobre isso, dá uma olhada que já deve estar até disponível. Então, apesar de serem colocados no mesmo grupo, você já comparou uma criança de 7 e outra de 12 anos? Seria viável ter essas duas em uma mesma turma de inglês? Complicado, né? Por mais que as crianças entre 7 e 12 estejam todas no ensino básico e tenham características em comum, elas têm interesses diferentes, elas são atraídas por atividades diferentes e, principalmente, elas têm habilidades diferentes. De leitura, de escrita, de argumentação, pensamento lógico. Daí que uma atividade desafiadora para um aluno de 8 anos provavelmente vai ser fácil demais para um de 11. E é por isso que até os assuntos e as atividades dos materiais didáticos são diferentes. Mas quais os pontos em comum entre os Young Learners? Crianças dessa idade são naturalmente criativas, curiosas, cheias de energia e de entusiasmo, como você deve saber. Estão bastante ligadas ao que está na moda. Personagens, jogos, filmes, séries, brinquedos que estão fazendo sucesso geralmente atraem o interesse deles. Eles já sabem ler, escrever e compreendem ideias abstratas, como gramática, por exemplo. Crianças dessa idade já conseguem se concentrar por mais de 10 minutos na mesma atividade, mesmo se não estiverem afim, e sabem expressar os seus sentimentos, como fome, cansaço e tédio, por exemplo. Crianças dessa idade, entre 7 e 12, dão muito valor à socialização. A opinião dos colegas conta muito. Sentir-se aceito tem uma importância enorme e eles fazem de tudo para serem admirados e queridos pelo grupo e, na maioria dos casos, pelo professor também. Young Learners of English gostam de novidades e também de serem tratados de igual para igual. E como são as aulas de inglês para Young Learners? Levando tudo isso em conta, as aulas de inglês para Young Learners precisam ter uma estrutura, mas não necessariamente a mesma todos os dias. Crianças dessa idade precisam ter a oportunidade de expressar suas opiniões e de se sentirem ouvidas. Atividades em grupo, em pares, jogos e apresentações costumam agradar. Músicas fazem sucesso, mas nem todas. Nessa idade, as crianças não gostam de nada que remeta a quando elas eram pequenas. Elas não querem nada infantil demais.
Daí que o arranjo das músicas, por mais básicas que sejam as letras, não podem remeter a canções de niná, que nós chamamos em inglês de lullabies. O mesmo vale para os vídeos. Os young learners já gostam de desenhos mais sofisticados e já entendem um humor mais sutil. Para planejar melhor para esse grupo, ajuda muito saber o que está na moda e fazer uma conexão com o que você planejou ensinar na aula de inglês aquele dia. Então, se não for possível, ao menos para quebrar o gelo ou para aqueles minutos antes do início da aula, compensa trazer algo que os meninos já conheçam e gostem. Assim como qualquer um de nós, saber que o professor se interessa pelo nosso mundo é prazeroso e fortalece o relacionamento. Descubra com o seu filho, com o sobrinho ou até com os próprios alunos qual é o jogo do momento, qual é a brincadeira do momento. Até recentemente, slime era um brinquedo fascinante para crianças dessa idade. E os meus alunos amaram quando eu sugeri fazermos slime colorida na sessão. Isso foi logo no início do ano letivo e eu tenho convicção de que essa única sessão ajudou com que os novos alunos se sentissem entusiasmados com o curso e mais abertos para o que eu tinha para dizer. Sessões diferentes podem tomar um tempinho extra para você planejar, tá? Mas podem economizar tempo e energia no futuro. Sem falar que elas nos aproximam dos nossos alunos. Isso é imprescindível para termos sucesso. Ok, esses foram os Young Learners. E os alunos de 3 a 7 anos de idade? Os Very Young Learners of English. Onde vivem? De que se alimentam? Esses seres fascinantes estão por todos os lados e nos oferecem a cada contato uma oportunidade de aprendermos mais sobre eles e muito sobre nós mesmos. E por que eu digo isso? Crianças muito pequenas são naturalmente receptivas e super interessadas em praticamente tudo que nós oferecemos, pelo menos por alguns minutos. Elas têm o ímpeto de se mover continuamente e fazem isso na busca incessante para desenvolver as suas habilidades motoras, sua coordenação fina e grossa e na busca de controlar o seu próprio corpo. Em geral, nessa idade, a criança já vai ao banheiro sozinha, já come sem precisar de ajuda, né, quando lhe permitem, quer fazer tudo o mais sem a ajuda do adulto. Isso é normal e muito saudável. A criança aprende muitas coisas nessa fase e precisa praticar uma gama de movimentos continuamente e muitas vezes repetidamente até se sentir segura. E por que trabalhar com elas é tão revelador? Por serem pequenas e vulneráveis, muitos adultos pensam que essas crianças são facilmente maleáveis, fáceis de controlar. E é aí que está o erro. Pelo que eu percebo, ainda existe muita desinformação sobre como funciona uma sala de aula infantil. Os adultos pensam que ou as crianças são super obedientes e fazem tudo que o professor manda, ou que a sala de aula de Very Young Learners é um verdadeiro caos e que é impossível ensinar inglês para essa idade. Não é nenhum, nem outro, na verdade. Por um lado, crianças dessa idade, obedientes demais, não é necessariamente um bom sinal. E barulho e movimento nem sempre é confusão. Crianças nessa idade estão focadas em seu próprio desenvolvimento. Elas ainda não têm maturidade para obedecer cegamente, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? O Very Young Learner não tem a capacidade de colocar o interesse de outra pessoa na frente do seu. Se a criança quer pegar algo e você diz não, provavelmente ela vai seguir tentando, mesmo você sendo a pessoa que ela mais ama e escuta. Isso não tem nada a ver com insolência ou desrespeito, e sim com egocentrismo. Esse egocentrismo é incontrolável muitas vezes e imprescindível para que ela possa persistir no que deseja fazer. Muitos adultos se irritam com a insistência que as crianças têm de fazer as coisas sozinhas, de pegar em tudo. Isso é normal e saudável. E eu diria, inclusive, que é essencial para o desenvolvimento normal da criança. A criança geralmente deseja fazer as coisas por ela mesma, comer sozinha, se servir, se vestir sozinha, manusear os objetos que ela vê.
E isso precisa ser permitido e incentivado, pois só assim ela vai desenvolver as habilidades necessárias para ser um adulto autônomo. E onde nós, professores, entramos nessa história? O professor precisa entender que a nossa responsabilidade não é condicionar as crianças, dando prêmios por bom comportamento e punindo os maus comportamentos. A nossa responsabilidade é ajudá-la a desenvolver as suas habilidades motoras e cognitivas. É preparar sessões com brinquedos e brincadeiras que atendam a essas necessidades. É ser um guia e um exemplo de boas maneiras. Quando a gente vira essa chave, tudo muda. E isso exige muito do adulto. A prioridade deve ser criar um ambiente acolhedor e não ameaçador, onde a criança possa se expressar e experimentar, mesmo no curto período de tempo da sessão em inglês. Se você quiser saber exatamente quais as principais necessidades e quais as habilidades que as crianças estão desenvolvendo nessa fase, eu gravei uma série de podcasts sobre períodos sensíveis. Períodos sensíveis são fases nas quais habilidades específicas estão sendo desenvolvidas pela criança. Maria Montessori observou 11 períodos sensíveis. E conhecê-los ajuda demais a planejar suas sessões, criar atividades e ajudar os seus alunos. Depois daqui você corre lá. Mas então, por que os Very Young Learners são tão diferentes dos Young Learners? Parece óbvio, mas não é. Very Young Learners não prestam atenção por muito tempo. Não é nada pessoal, é falta de maturidade mesmo para focar numa mesma coisa. Eles se distraem facilmente, a não ser quando estão tentando fazer algo que eles mesmos escolheram fazer. Você já reparou? Aí entra a questão dos períodos sensíveis de novo. É como uma força interna, uma urgência que a criança tem de aprender. É graças a isso que nossa espécie segue dominando o planeta, inclusive. Outra diferença é que criança pequena tem dificuldade de trabalhar em pares ou em grupo. Outra vez, nada a ver com ser egoísta ou impaciente. É só que nessa idade eles ainda estão aprendendo a negociar. Quanto mais novos, maiores as chances de haver desavenças com os colegas na hora de compartilhar brinquedos, esperar a vez, por exemplo. Mas com jeito e bons exemplos, eles vão aprendendo. Por esse mesmo motivo, é muito difícil fazer com que os Very Young Learners façam o que você quer que eles façam na hora que você quer que eles façam. Eles não conseguem colocar a vontade do outro na frente da deles, como eu já disse. Apresentações, por exemplo, tendem a dar errado. Crianças dessa idade são muito autênticas. E se ela estiver desconfortável dançando na frente de um auditório de desconhecidos, ela vai sair correndo ou vai começar a chorar. Diferente de crianças mais velhas, os Very Young Learners não têm ainda a capacidade de compreender termos abstratos, como gramática ou tradução simultânea, por exemplo. Eles estão na idade do concreto, do mão na massa. Sendo assim, a única maneira de ver resultados linguísticos nas sessões em inglês é falar com eles em inglês o tempo todo, associando palavras com objetos, com fotos, com figuras e com ações. Ou seja, falar que apple é maçã em inglês não significa nada para a criança. Mostrar a foto de uma maçã e dizer apple já é um pouquinho melhor. Agora, bom mesmo para a criança dessa idade é quando ela pode pegar, morder uma apple que foi ela mesma quem escolheu e pediu em inglês na hora do lanche. No mais, Very Young Learners amam fazer as coisas por si mesmos. Adoram ser assistentes de sala de aula, se vestir sozinhos, servir a sua própria comida, carregar suas coisas. Quando essas vontades são respeitadas, eles crescem mais autônomos e mais felizes. E nós precisamos nos lembrar disso quando estamos preparando as sessões em inglês também. Muita música, movimento, experiências concretas e oportunidades de fazerem coisas simples sem a ajuda de um adulto. Concluindo, Young Learners e Very Young Learners of English têm necessidades e interesses muito diferentes e que precisam ser levadas em conta na hora de planejar uma sessão em inglês. E é isso! Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo.
Muito obrigada pela atenção e até o próximo!